Bem-vindos ao programa Flávia Mello e a Força do Brasil. E hoje eu vou entrevistar uma autoridade mais do que especial, é o Alexandre Aragon. Ele está com projetos que estão modificando a segurança na cidade de Porto Alegre. O Aragon tem um currículo impecável, ele já foi secretário nacional de segurança, ele já foi comandante da Guarda Nacional e agora ele vai contar um pouco dessa história que vai servir de exemplo para a nossa cidade. O Aragon também faz parte da Força do Brasil. Bem-vindo, Aragão! Bom, muito obrigado, Flávia. É uma satisfação estar com vocês aqui, né? E sempre uma satisfação a gente poder repassar o que a gente aprendeu, né? Porque a vida é um constante aprendizado, né? Mas, assim, eu sempre digo assim, a maior responsabilidade quando tem conhecimento é repassar isso, né? As pessoas não precisam passar pelo que tu passaste e os exemplos, eles não precisam ser copiados, eles têm que ser aperfeiçoados, né? Então, o que a gente faz aqui é basicamente uma cópia do que já foi feito, mas usando as boas práticas. Talvez isso sirva de uma boa prática para quem nos assiste, né? Com certeza. Aragão, eu quero só que você conte um pouquinho da sua história para o público que está em casa te assistindo, para que eles entendam como é que você pegou a soma de todas essas suas vivências que você teve e levou para o projeto atual que vocês estão executando. Bom, Flávia, eu trabalhei muito tempo no policiamento ostensivo. Eu sou oficial da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que é a polícia militar, pessoal. Aqui chama-se diferente, né? O gaúcho tem mania de fazer as coisas diferentes, né? Então, em um determinado momento, eu trabalhei 20 anos no policiamento aqui. E no policiamento, o primeiro contato do Estado com as pessoas geralmente é o policial militar, que chega é o 190, né? Tu chega no momento. Polícia Civil tem suas particularidades, mas geralmente é uma investigação, mas geralmente o policial militar está mais direto com a pessoa. Durante um tempo eu servi no batalhão de choque e de lá nós fomos convidados em 2004 para criar uma força nova no Brasil, que seria, teve uma crise no estado de Rondônia, e não havia uma tropa que pudesse intervir, não havia um pacto federativo que permitisse que um Estado auxiliasse o outro. Então foi criada essa tropa, a exemplo da Guarda Nacional Americana, mas bem aperfeiçoada. A Força Nacional Brasileira, eu digo que está num nível acima da Guarda Nacional Americana pela constituição dos seus efetivos, e criamos essa Força Nacional em 2004, do nada. Isso nos permitiu que nós conhecêssemos as várias realidades do Brasil. O Brasil não é um país. O Brasil são diversos países com diversas culturas e nem sempre o que se aplica aqui no Rio Grande do Sul pode ser aplicado no Amapá. A gente tem que obedecer às culturas. Uma coisa que a gente perdeu, vamos dizer assim, e que a gente consegue identificar, a gente perdeu, principalmente na era Vargas, foi a, as, as diferenças e o federalismo, né? A federação. O que se aplica no Rio Grande do Sul nem sempre pode ser aplicado em outro estado. Então, o melhor modelo que nós temos hoje de federação seriam os Estados Unidos, em que cada estado tem a sua lei adaptada à sua cultura. Claro que com uma lei maior, uma lei federal, né? Mas nós perdemos isso na era Vargas, teve a queima das bandeiras, não vamos entrar nisso, né? Então, mas hoje nós procuramos adaptar boas práticas, conhecendo o Brasil e aprendendo com os profissionais de todos os estados, de todas as corporações, convivendo com as populações. Nós aprendemos muita coisa e passamos a copiar, aperfeiçoar e hoje eu até ouso dizer que esses ensinamentos nós estamos aplicando com bastante sucesso aqui no Rio Grande do Sul. Então seria uma forma assim da gente procurar repassar isso e talvez servirmos como um exemplo a ser aprimorado, não copiado. Serve sim. Conta para o público que está em casa o que você está fazendo aí, o que vocês estão fazendo, Aragão. Na realidade, assim, quando nós voltamos, eu comandei as Olimpíadas, né? E minha ideia, e aí possa chocar alguns, né? Minha ideia era ir embora do Brasil. Era ir embora do Brasil porque nós estávamos vivendo uma fase bastante difícil, tudo, mas aí veio um convite para retornar ao Rio Grande do Sul. Havia uma crise de segurança pública no estado do Rio Grande do Sul.
E nós retornamos, né? Já na reserva da Brigada Militar, retornamos. Não me arrependo de não ter ido embora, né? Porque aí a gente conseguiu repassar aquilo que nós aprendemos. Não poderia ser perdido esse conhecimento. Identificamos a crise no Rio Grande do Sul, nós identificamos que, sempre dizendo, nós sempre aperfeiçoamos algo que aprendemos em Santa Catarina, com o Coronel Nazareno, lá na crise de 2014 em Santa Catarina. Identificamos que os homicídios no Rio Grande do Sul, eles vinham, eles tinham uma origem, ou seja, 86% das pessoas que morriam no Rio Grande do Sul em virtude de homicídio eram egressas do sistema prisional. E nesse recorte de 86%, 97,5% morriam por emboscada. Ou seja, a encomenda da morte dele estava dentro do sistema prisional e ele iria morrer de qualquer forma. Tá? Não adianta tu contratar 6 milhões de brigadianos ou PMs e colocar na rua porque ele estava encomendado para morrer. Tá? Os acertos de facções, etc. E tal. O que nós adotamos? Uma coisa que os romanos haviam feito e que em Santa Catarina foi feito, que é a Pax Romana. Ou seja, tira-se as lideranças, isola-se as lideranças e se controla isso. Boston fez isso também. Quando nós retiramos as lideranças e encaminhamos para os presídios federais, os índices imediatamente baixaram em 36%. No mês seguinte, todas as ocorrências baixaram em 36%. Isso nós repassamos ao governo federal, né? Foi feito no Ceará, depois foi feito em São Paulo, né? Então tem uma grande queda de homicídios nesse sentido. Mas assim, a nossa proposta, e conforme o convite da Flávia, não é falar sobre grandes operações, não é falar sobre isso. Porque o que incomoda o povo não vamos dizer assim, o que incomoda o povo é o seu dia a dia. É o dia a dia da população. O que nós podemos fazer para melhorar o dia a dia da população? Também não inventamos a roda. Fomos atrás de exemplos. E tem estudos científicos, ninguém inventou isso aí. Tem estudos científicos sobre isso que se chama, muitos já ouviram falar, a teoria das janelas quebradas, né? James Wilson e George Kelly, em 82, se eu não me engano, eles escreveram essa teoria, e o Rudolf Giuliani, adotou em 94 nos Estados Unidos, em Nova York. O pessoal confunde muito com tolerância zero. Tá? Confunde muito. Tolerância zero foi o segundo passo das janelas quebradas. O que é a teoria das janelas quebradas? É aquele sujou, limpou, pichou, despichou, quebrou, substituiu. Né? Então, o que nós não estamos... o que acontece? O pequeno delito ele vai crescendo, e esses locais em que o poder público não cuida, a população deixa de cuidar. A população deixa de frequentar e aquilo ali passa a ser um não local. Aí é um local a não ser frequentado. Então, isso nós não inventamos. Isso já tem um estudo sobre isso. Né? Então, a gente apenas adotou em Porto Alegre a teoria das janelas quebradas. Se criou um grupo de intervenção rápida. Porto Alegre ela teve diversas administrações que tiveram seus problemas, né? Mas a cidade em si ficou descuidada. O que o gestor ele pensa? O gestor brasileiro ele pensa? Eu quero fazer uma grande obra e quero botar uma placa de bronze para ficar meu nome ali. Em geral, tá? Não estou dizendo todos, né? Mas se espera a grande obra. Não. A cultura, ela muda com as pequenas coisas. E foi isso que a gente fez. Então, montamos equipes, volantes, aqui são os grupos de intervenção rápida. No momento que pichou, esse grupo vai, despicha, se existe essa expressão, né? No momento que abriu o buraco, esse grupo vai e cobre o buraco. No momento que quebrou, até o edifício privado, né? Privado, foi pichado de edifício privado, a gente nem pergunta mais, a população já aceita. Nós vamos lá e pintamos o privado, porque o que o poder público tem que transmitir para a população? Se tu fizeres a tua parte, eu vou fazer a minha. E a minha parte é manter o teu esforço. Não deixar o teu esforço. Então, o que acabou acontecendo? E por incrível que pareça, Flávia, a mão de obra que a gente conseguiu são egressos do sistema prisional. Quando se fala no preso, o egresso tem muito preconceito com relação a isso. Claro que existe o homicida, aquele incorrigível. Bom, não precisa dizer, 30 anos na polícia a gente sabe disso, tá? Em enfrentamentos com o Morro do Alemão, não tem problema. Lá no Amazonas, lá com o Comando Vermelho, que está no Amazonas, né? Isso é outra história, né? Tá? Com guerrilheiros bolivianos, que a gente teve enfrentamento lá em Rondônia. Existe guerrilha no Brasil.
né? Enfrentando, dando de cara com os russos lá em Roraima, eles atrás de Nióbio, tá? Mas isso são outras histórias. Mas o que nos afeta hoje é o nosso dia a dia? O que afeta o cidadão? É o camelô, é o comércio ilegal, é o tênis pendurado no fio. O tênis pendurado no fio ele tem que ser arrancado imediatamente. O tênis pendurado no fio começou nos Estados Unidos, né? O shoe fit, que seria o grafite, né? Então, o tênis pendurado no fio, geralmente, o tênis pertence ao antigo traficante, que era o dono daquela boca, se elimina aquele traficante, e o novo traficante pega os tênis dele, enrola no fio e diz assim, tá vendo? Esse tênis aqui é do cara que eu tirei o poder. Não te mete que essa área é minha. Então, na Itália, por exemplo, o tênis pendurado é onde a polícia tem acordo, os entes públicos têm acordo com o crime organizado. Na Espanha, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, é um local de gangue. No Brasil, é geralmente pontos de tráfico, mas pode ser um ponto de venda, que o cara camelô tirou o outro e pendurou os. Então, assim, do simples, vamos arrancar os fios. Quem é o dono dessa área aqui é o poder público, essa área está sendo reentregue ao cidadão. Está sendo recuperada essa área. Então, usamos presos, egressos do sistema prisional, selecionados, é claro, voluntários. E aí o egresso ele tem uma vantagem, né? A cada 3 dias trabalhado, ele abate um na pena. Ele ganha um salário para trabalhar nisso. Tem um perfil específico para esses presos? Quais são os presos que têm o direito a participarem desse projeto? É o preso com bom comportamento. Geralmente aquele que está na boca do fumo, né, o vapor, aquele que está na ponta ali, não é o dono, né? Esse indivíduo, ele muitas vezes principalmente depois da crise, né, ele foi cooptado pelas facções, né? E aí eu não vou entrar nas particularidades e peculiaridades de cada um, mas é um indivíduo recuperável. E por que? Então, é um indivíduo que tem bom comportamento, é um acordo que nós temos com a Superintendência de Serviços Penitenciários, que seleciona esse indivíduo conforme o comportamento dele. Muitos até são homicidas. E aí, o homicida. O homicida, geralmente, ele é selecionado, esse indivíduo, né? E ele tem um acompanhamento psicológico. Ele vem para a prefeitura, ele trabalha conosco, ele recebe os aparamentos da prefeitura, ele se sente parte integrante, que nós fizemos questão de identificá-los, Prefeitura de Porto Alegre, a recuperação do Centro Histórico. Ele tem um orgulho nisso, né? É feito um jornalzinho para eles, né? E o mais importante agora, aqueles que trabalham até o final de sua pena conosco e desempenham um bom comportamento, o nosso prefeito encaminhou uma lei que destina 2% a partir de 2% de todas as vagas das terceirizadas que prestam serviço à prefeitura, a esses egressos do sistema prisional que tenham trabalhado para a prefeitura. Ou seja, ele tem a perspectiva de ter emprego depois. Então, ele sabe que vai ter perspectiva de futuro e não vai ser abandonado pelo poder público. Simplesmente eu te usei e esqueci de ti. Né? Uma frase que eu dizia no início, assim, para todos os secretários, assim, quando nós tínhamos as primeiras reuniões de integração. Todo governo, no primeiro ano, ele procura descobrir o que aconteceu. Tá? É um ano parado o primeiro governo. No segundo ano, tu tomou pé da situação, no terceiro ano, tu faz os projetos, e no quarto ano, até a metade, por causa das leis de responsabilidade e tudo, tu faz o que dá para fazer de obras. Mas a frase repetida desde a primeira reunião com todas as secretarias é: o bom é melhor que o ótimo. Nós vamos fazer com o que tem. Então, muitas vezes nós não tínhamos orçamento, não havia orçamento destinado, e houve vaquinha dos próprios funcionários para comprar tinta, para comprar pincel, para comprar uniforme, né? Mas isso que aconteceu. Quando a gente começou a trabalhar, e aí eu acho que é a pergunta que tu ia fazer, nós tivemos o exemplo que arrasta, né? Quando nós começamos a limpar uma parede, o cidadão da loja, ele vê que a gente está limpando aquela parede que não era limpa há 20 anos, e ele vai lá e começa e ajuda a nossa equipe. Quando nós começamos a limpar um órgão público, o outro órgão público manda uma equipe, né? Então, entidades privadas já agregaram conosco, né? A população, os lojistas já agregaram conosco, e a própria população hoje, coisa que eu não via, né? É muito raro de tu ver. Papel de bala. Eu não vi as pessoas catando papel de bala ou papel no chão, aquela sacola que entope bueiro, que vive voando, né? Hoje a gente vê as pessoas catando no ar isso. É uma mudança, parece uma besteira para quem está ouvindo e está esperando uma grande explanação sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Não.
Poderia ficar aqui falando das 172 operações que a gente fez na Força Nacional, da vez que nós fomos sequestrados na Nigéria, da vez que eu poderia contar um monte de coisa para vocês. Mas hoje nós estamos falando uma coisa que está mudando a cultura. Porque, Flávia, e aí tu me deixaste falar, tu sabe que eu sou cavalaria, né? Eu vou falando, né? Então, assim, ó. Pode falar, pode falar. Hoje, porque essa receita está contigo que você tem que passar para gente. Hoje o que nós fizemos? Nós não acreditávamos mais nisso. Nós, população brasileira, nós temos uma herança portuguesa que vem do sebastianismo, né? Quando é que Dom Sebastião vai voltar, que morreu lá na batalha de Alcácer, lá no norte da África, tudo, eles ficavam esperando que a Espanha... Tem toda uma história. Aí ficava esperando, a gente sempre fica esperando que o governo tome as atitudes. A decisão, exato. A decisão e que o governo faça por nós. Eu vou dizer assim, não espere. Não espere. Faz a tua parte, que existe o fenômeno da simpatia, né? Tu faz de um lado, o cara do lado faz, depois o outro faz, né? O outro vai fazendo, aí ele se sente incomodado porque ele não cortou a grama, não arrumou sua calçada, ele se sente incomodado que só... Então, os próprios vizinhos dizem, não, a gente te ajuda, e a gente está vendo isso acontecer, a gente ajuda a arrumar a tua calçada, né? Então, o que está acontecendo com o centro de Porto Alegre, principalmente? Começando pelo centro, né? Não dá para atacar tudo ao mesmo tempo. Tem que ser com círculos concêntricos, né? Nós começamos com uma quadra. A gente começou com uma quadra, levamos 3 semanas planejando como é que nós íamos trabalhar naquela quadra. Porque a gente sabia que a primeira ação conjunta ia ser um desastre. E foi um desastre. O que aconteceu? É aquela coisa. Quando tinha... O que aconteceu na primeira ação aí? Não, porque quando tem balde não tem água, quando tem água não tem tinta, a equipe que foi para limpar não tinha espátula para limpar cartaz. A gente precisava tomar pé da situação e antes a gente fez uma reunião preparatória e a gente diz assim, ó, e eu me lembro até hoje que eu dizia assim, estou repetindo pela 4ª vez com vocês, vai dar errado, mas é para dar errado. Nós não podemos ter medo de errar. Isso dará errado. Daí nós fomos aprimorando. Abrimos para 2 quadras, 3 quadras, 4 quadras. Hoje nós tomamos todo o centro histórico de Porto Alegre, né? Estamos numa recuperação plena e aí as empresas vieram junto, a população. Olha, mostra para a gente aí como é que ficou essa área. Mostra, Dragão. Sim, eu acho que depois nós passaremos aí as áreas, né? Eu posso disponibilizar para vocês, mas assim, ó, o básico, nós fizemos o básico. Ah, coronel, só temos tinta branca. O que a gente faz? Tá, vai ali na Ferragem X lá e compra o pozinho, aquele lá que mistura. Daí ia lá o preso com uma batedeira, pintava o prédio. Mas não dava para esperar a coisa acontecer e vir a grande verba. Não, tinha que começar. Mas o desafio é começar. Todos estavam esperando naquela cultura, né? Porque toda prefeitura, quando assume, aí que eu quero dizer por que o bom é melhor que o ótimo. Toda prefeitura, o poder público, e os gestores que estão nos assistindo agora, eles vão se lembrar de tudo que passaram. Seja no governo federal, onde eu trabalhei, seja no governo estadual, onde eu trabalhei, ou no governo municipal, o desafio do primeiro ano é tu entender onde é que tu está. Porque, infelizmente, nós não temos a política de continuidade, né? O governo que assume, ele mesmo que tenha dado certo, há exceções, tá? Mas mesmo que tenha dado certo os programas do outro governo, se faz questão de se colocar a sua marca, né? Não se dá continuidade naquilo que é feito e nós a cada 4 anos temos que despender enormes recursos de novo nas mesmas coisas. Quer um exemplo? Teresópolis, né? Que a gente pode falar depois onde a gente trabalhou. Né? Então, assim, então o desafio assim, é nós começarmos. E o gestor, ele vai encontrar sempre a mesma situação. Apagar os arquivos, ele não sabe qual é a situação do almoxarifado, ele não sabe os projetos em andamento, ele tem uma oposição ferrenha até dos próprios funcionários que estão de carreira, que estão, vamos dizer assim, com seu status quo garantido. Né? Então, olha, é um primeiro ano de desafios. Oi. Eu vou te falar uma coisa. Vocês estão seguindo por um caminho que ele está claro. Por quê? Quando você mobiliza o poder público, mesmo com essas dificuldades de readaptação quando chegam no poder, e você chama a população para participar junto com vocês,
Independente se o outro poder vai dar continuidade ou não, o projeto já está implementado ali e a população já abraçou a ideia através da educação que você e a sua equipe passaram. A educação e incentivo que vocês passaram estão passando para a população. E eu sei, Aragon, que quanto É, mais você investe nesse setor que você está falando, de restabelecimento da cidade, do local, você também trabalha com a segurança. E aí eu lembro que você estava falando comigo aqui nos bastidores que quando você fez todo esse movimento de reeducação com os presos, incluindo a população também nesse projeto, você teve pontos de segurança, né? Aí em Porto Alegre sendo reforçados e multiplicados. Então, quero que você conte essa história para a gente. Por quê? Por que eu digo que o projeto de vocês serve de exemplo para todas as cidades do nosso país? Porque quando você recupera a cidade, quando você resgata, como diz Alexandre Garcia na outra entrevista, o amor próprio dessa população e daqueles que passaram por dificuldades, inclusive até pelo sistema prisional, mas se colocaram dispostos a se recuperar, você consegue ter uma otimização aí nos seus projetos e consegue colocá-los para frente. Então, conta para a gente um pouco de como é que esses pontos de segurança foram aumentando com o desenvolvimento desse projeto. Na realidade, além dessas ações, né, de isolamento de lideranças, e aí quem é PM e está nos acompanhando vai entender o que nós estamos dizendo. O desafio da PM é o 190. Porque tu faz todo um planejamento, a gente estuda, sabe? A gente estuda. Tu faz todo um planejamento, estatística, tu sabe que no horário X sempre tem um assalto na rua tal que leva o carro, daí tu põe uma viatura aproximada naquele horário. Só que, por exemplo, em Porto Alegre nós temos 6 mil chamados de 190 por dia. Não quero nem falar em Rio de Janeiro e outras capitais, né? Tá? Então, todo aquele teu planejamento, às 18 horas, na hora que furtam o veículo naquela rua, geralmente a tua viatura que estava escalada lá, ela está no atendimento de ocorrência. Está atendendo uma ocorrência. Então, hoje, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos 2.400 câmeras. Uma coisa que nós fizemos no governo federal, preparando para a Copa do Mundo, foi criar os centros de operações. E esses centros de operações, eles foram estabelecidos primeiro nas 12 cidades, né, sedes da Copa do Mundo, e deveriam ser ampliados para as outras 15 capitais, totalizando as 27 unidades da federação, e aí depois de 2014 eles deveriam interligar as outras cidades, ou seja, se o veículo fosse furtado em Porto Alegre, dizendo no nosso caso aqui, e cruzasse em qualquer câmera lá em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, passando por qualquer câmera, tocaria no centro de operações daqui e no centro de operações mais próximo, tá? A sirene. Beleza, esse projeto a gente levou para o Rio Grande do Sul de volta e conseguimos implementar isso. Mas aí você consegue ver que, tudo bem, o furto de veículos diminuiu um monte. Mas hoje as câmeras, vamos pensar o gestor assim, a câmera hoje ela serve para quê? Ela está ali, escondida, a pessoa esquece que existe aquela câmera, ela não está trazendo uma sensação de segurança e nem está inibindo o potencial delinquente. O que leva o indivíduo a delinquir? Né? Na década de 80, na Academia da Brigada, nós sabíamos que o que levava o indivíduo a delinquir, no manualzinho da IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares, dizia o que leva o indivíduo a delinquir, na década de 80, né? Depois mudou, né? A vontade de cometer o ato e certeza de obtenção de sucesso. Na década de 90, após a Constituição de 88, agrega-se um terceiro fator, que é a absoluta certeza da impunidade. Né? Porque para ir preso. Tá? Então, assim, a câmera hoje ela serve para investigação. O indivíduo é assaltado, aí depois vai lá a polícia civil, pega a imagem, tudo, tá, vai fazer a investigação com todo o esforço da polícia civil, mas ela também tem suas prioridades, né? E mesmo identificando o indivíduo depois, mas ele já sofreu trauma, já tomou tapa na cara, desculpe a expressão, já teve o trauma familiar, tudo. Então o que nós fizemos? Olha, se aquela minha viatura que ficava com o flash ligado, ficava naquela esquina e não pode mais ficar, porque ela tem 190, por que essa câmera, eu não ponho um flash nessa câmera? E aí nós adotamos a cor azul, fizemos estudo de cores aqui, né? Botamos na Cracolândia de Porto Alegre. Tem uma Cracolândia em Porto Alegre. A primeira câmera. Aí o pessoal saiu dali. Por quê? Eles não conseguem dormir
porque afeta a pálpebra, né? O comprimento de onda afeta a pálpebra. E outra, o indivíduo tem certeza que está sendo observado, que a câmera está sempre lembrando ele, ó, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, mesmo que o operador na hora não esteja olhando para ele, o indivíduo, o potencial delinquente, ele não tem certeza da obtenção de sucesso. E aí isso criou-se zonas seguras em Porto Alegre. Tem corredores em Porto Alegre, principalmente na área comercial, que as câmeras em sequência têm a luz. Então, a população, o que aconteceu? O efeito mariposa com as pessoas, né? Elas passaram a frequentar aquela área. O efeito barata com o potencial delinquente, que saiu. A barata sai de perto da luz, né? Saiu dessas áreas. Né? Então, hoje as 2.400 câmeras de Porto Alegre, elas estão sendo está sendo colocada esse flash nas 2.400 câmeras de Porto Alegre, ou seja, esta área está vigiada, estamos cuidando da sua proteção, senhor cidadão, libera a viatura, aquela que ficava presa, para o atendimento de ocorrência, atendimento ao cidadão, e além disso, além de agregar os veículos em furto-roubo, né, que acusa imediatamente, dando uma sirene na própria central, da posição, tudo que está o veículo. Além disso, nós colocamos o reconhecimento facial, fizemos passar uma lei, que essa lei, ela, agora os absurdos, né? Desaparecem 15 crianças por dia no Rio Grande do Sul, 4.500 crianças por ano no Rio Grande do Sul e 48 mil crianças por ano no Brasil. De tudo acontece com essas crianças, né? Primeiro criamos um banco de dados, falamos com o IGP, né, o Instituto Geral de Perícia. A primeira carteira de identidade, quando fazes, em todo o Brasil, ela é gratuita, já é tirada a foto da criança. Tá? Todo mundo brinca naquele site lá que envelhece a pessoa, tudo, esse sistema já existe também. Então, quando desaparece uma pessoa no Rio Grande do Sul, tu lança no banco de dados, tem 8.700.000 fotos ali, e imediatamente, não se espera mais 24 horas, não se espera mais nada. Tá? Então, imediatamente a central pega essa foto do arquivo e lança em todas as câmeras do Rio Grande do Sul. Onde ela cruzar, vai ser identificado. Então, assim, primeiro começamos com as crianças, estamos protegendo as nossas crianças, né? Então, e agora, claro, que o sistema vai evoluir para todo tipo. Então, isso causa uma sensação de insegurança no potencial delinquente. O potencial sequestrador de criança, ele não vai agir. E o carro dele está sendo plotado a placa, o rosto dele está sendo plotado, né? E a criança, no momento da comunicação via 190, imediata, né? É coisa que a gente diz, às vezes as pessoas não sabem. Aconteceu o delito, liga 190, depois vai fazer o registro. Não vai primeiro fazer o registro. Tu perde um tempo precioso. Né? Em 5 minutos, o cara andou 5 quadras, perdeu o carro. Né? Então, no momento de tu ligar 190, a placa já é inserida, ou a foto da criança ou da pessoa já é inserida, e onde cruzar, no caso de Porto Alegre, 2.400 câmeras, onde cruzar vai acusar a posição dessa pessoa. E nós, nos primeiros testes, né, já identificamos idosos, já identificamos incapazes, pessoas incapazes, né, pessoas com autismo, né, que estavam perdidas. Então, a gente já, nos testes, isso já está funcionando. Olha, que fantástico. Flávia. Olha, gente, quando eu falei para vocês que o nosso comandante Aragão viria aqui passar excelentes práticas, boas práticas que estavam contribuindo para a cidade dele, né, no Rio Grande do Sul, eu errei, gente? Não, né? Acertei, né? Já viu? Olha aí, ele tem educação do preso e da população, ele coloca o preso para trabalhar, ao mesmo tempo dá o recurso para aquele preso se manter depois que ele sair do sistema prisional. Lógico que um preso sempre monitorado, com bom comportamento e trabalhando para a qualidade de vida da população a qual ele está inserida. A população se inspira com esse exemplo e acaba cuidando também da cidade de Porto Alegre, e isso aumenta também a segurança da cidade. Gente, substituiu pontos de iluminação, aliás, colocou pontos de iluminação na cidade, onde acende uma luz azul que indica ali a criminalidade, ainda colocou um sistema que pode identificar criança desaparecida, idoso, roubo de carro. Gente, eu quero morar aí. Eu adoro Niterói, adoro Rio de Janeiro, mas estou querendo morar aí, Aragão. Eu acho que essa sua equipe, todo mundo tem que circular pelo Brasil para que esse país consiga, não é, manter uma qualidade de vida em cada cidade em que nós estamos inseridos. Foi por isso que eu falei que eu ia entrevistar mais uma força do Brasil. O Aragão é ou não é essa força do Brasil, gente? Aragão, tem mais alguma coisa, Flávia, que você queira falar para a gente? Sim, Flávia, nós não estamos... Fala. Tá, Flávia, o importante assim, é que às vezes o gestor está pensando, meu Deus, toda essa tecnologia já existe.
e ela pode ser adaptada. Nosso desafio foi fazer com que já existia. É aquela história, é aprender a ligar o fiozinho vermelho no fiozinho azul, fazer as coisas. Então, assim, às vezes as pessoas falam, não, tem que criar o sistema já existe. Foi gasto 1,7 bilhão para montar esse sistema no Brasil em 2014. Esse sistema já existe. Não, nas 12 cidades, mas muitas cidades já fizeram. Sim, mas assim, essa história de não fala com B, não, ele fala e tu fazes os convênios entre os municípios, né? Foi o que nós fizemos, que é o SIM, Sistema de Integração com os Municípios, né? Os municípios vão lá e acessam, o governo do estado cede para os municípios suas informações de segurança, que às vezes só o governo do estado sabe qual é o bairro que tem maior criminalidade, isso ajuda o prefeito a identificar que tem que melhorar a iluminação, tudo. Assim, não se pode esconder informação. E muitas vezes isso é usado politicamente. Nós não estamos na Ucrânia em guerra. Nós não podemos esconder informação. É claro que, olha, assim, Flávia, as soluções, se não são de graça, elas são muito baratas, com a tecnologia que evoluiu, tá? Então, assim, não existe... e ninguém inventou isso, tá? Nós copiamos e adaptamos. O convite é que se copie e se adapte. Tem coisa que não vai servir para o estado X ou Y. Tá? Ninguém é dono da verdade aqui. Só estamos repassando nossa experiência. E agradecer também aos nossos gestores municipais, aos nossos prefeitos, aos nossos secretários, que acreditaram nesse projeto, né? E disseram, vai, cavalaria. Como bom cavalariano, a gente tem que fazer a coisa imediatamente. Depois a gente vem com a infantaria, né? E vem cobrindo os outros espaços. Então, o ótimo é inimigo do bom. Se eu ficar esperando as condições ideais, o financiamento vir, tudo, não vai acontecer. Vai vir no 4º ano de governo, depois vai ter a legislação, não vai deixar fazer. Uma mensagem, Flávia? Será que deixa? Isso, uma mensagem para o primeiro de tudo. O que você mais gosta no nosso Brasil? Churrasco. Tá ótimo! O que mais? Cara, a gente tem um povo maravilhoso que não se deu conta disso ainda. A gente tem um povo maravilhoso que não se deu conta disso ainda, né? Então, quando a gente está na ponta do Brasil, no sul do Brasil, assim, a pessoa que veio para cá, o colono que veio para cá, ele veio abandonado. Ele foi largado. Então, os meus bisavós contavam que tinham que fazer prego de madeira. Largaram eles no meio, não esperaram nada e pagaram por suas terras, tudo. Ninguém esperou nada vindo do governo. Tá? Quem constrói o Brasil somos nós. O governante, ele ajuda, mas quem constrói o Brasil somos nós. E nós temos um povo maravilhoso que não descobriu que ele é maravilhoso ainda. Se eu pudesse dizer assim, acreditem e façam. Acreditem e façam. Tá? Não vão se arrepender. E por que você gosta do churrasco, gente? Porque todo gaúcho gosta de churrasco, porque ele reúne essa turma gostosa em volta para discutir os projetos maravilhosos para o nosso país. Adorei. Sou fã também, viu? Aragão, um grande abraço para ti, para a sua equipe, né? E que você continue inspirando a nossa nação com esses projetos que resgatam vidas, que resgatam a população e que resgatam a nossa qualidade de vida. Um grande abraço para ti, para a sua equipe e parabéns por vocês fazerem parte da força do Brasil. Um beijo e até a próxima. Nós que agradecemos aqui. Muito obrigado por tudo e estamos prontos para as próximas, né? Desculpe ter frustrado aqueles que esperavam historinhas de combate e historinhas de operações, tudo, mas isso tem podcasts e tem canais no YouTube específicos para isso. Pois é, Aragão. Quem quiser te procurar, assistir seu podcast, como é que faz? Vai no Comandante Aragão, no Instagram, ali eu conto as historinhas, né? Ali eu conto, dia tal, a gente estava em Teresópolis, aconteceu isso, os guerrilheiros, os russos em Roraima, ali eu conto, vai no Comandante Aragão no Instagram ali que a gente tem um bom canal aí de comunicação. Exatamente. E se algum gestor também quiser entrar em contato com você para colocar essas boas práticas na cidade dele, também pode entrar em contato contigo por ali? Claro, com certeza, Flávia. Assim, a gente chegou num ponto que a gente se diverte. A gente conversava antes aqui. Agora a gente se diverte. Se divertir é passar o conhecimento. Conhecimento não se prende, conhecimento não se esconde. Estamos à disposição de qualquer um e é por amor.
Não fiquem Com melindrados. Faremos todo o esforço, tá? É isso aí. Aragão, um grande abraço e até a próxima. Tchau. E você que está aí em casa, olha, obrigada. Você que está aí em casa, faz o seguinte, curte aqui a página, compartilha, ativa o sininho para você receber as próximas entrevistas. Um grande beijo para você também e até a próxima. Tchau.